Meus amigos e minhas amigas, canal do Xavier, eu sou o Xavier. Gente, vou fazer um breve resumo da passagem do presidente Lula nesse último final de semana, se estendendo até quarta-feira aqui pelo Rio de Janeiro. Foi bastante exitosa, do meu ponto de vista, essa passagem do Lula por aqui. Ele participa primeiro no sábado da manifestação do aniversário do Partido Comunista do PCdoB, Partido Comunista, né, e que se ramifica posteriormente em PCdoB e PCB. O presidente foi na comemoração dos 100 anos do PCdoB, com o qual o PT formou uma federação, né, junto com o PV. Então houve a festa de aniversário lá em Niterói e o Lula esteve lá presente. Também havia, é claro, as pessoas do PCdoB aqui do Rio de Janeiro, a Jandira Fegali, por exemplo, né, deputada bastante expressiva do PCdoB, se não a mais expressiva aqui no Rio de Janeiro. Havia representantes do PV, estavam presentes lá o Marcelo Freixo e o Molon, que são respectivamente candidatos a governador e a senador pelo PSB, mas que estão juntos com Lula, né, na campanha do Lula, apesar de não estarem federados com o PT, mas estão aliados, o PSB está aliado do PT. E foi uma festa muito bonita, com muita gente discursando, falando, e a Gleisi Hoffmann, por exemplo, fez um belo discurso, falou inclusive que o primeiro partido dela, ao qual ela foi filiada, foi o PCdoB, e depois ela saiu para o PT. Foi muito legal. E o Lula fez um discurso maravilhoso, foi ovacionado pela galera toda que estava lá, e foi muito legal. No final de semana parece que Lula parece não, ele fez visitas a Benedito da Silva, fez visita ao Gilberto Gil, encontrou-se em algum lugar, não sei exatamente aonde, mas encontrou-se com a Ludmilla, que demonstrou apoio à candidatura dele. E na terça e quarta-feira havia na UERJ um evento, que era um evento internacional sobre democracia e igualdade. Esse evento ligado ao grupo de Puebla, que é um grupo que envolve países latino-americanos, a Espanha, etc. E havia várias pessoas que iam palestrar, e no final o último seria o Lula. E assim se deu. Tinha muita gente de vários países da América Latina. Por exemplo, eu posso aqui rapidamente ler as pessoas. Eu estou falando isso, obviamente, para as pessoas que não são aqui do Rio de Janeiro, ou que são e que não tomaram conhecimento do evento, né, que ocorreu, já se passou. Inclusive, eu tenho 2 vídeos anteriores que são pequenos trechos da palestra da Gleisi Hoffmann, dois trechos da palestra da Gleisi Hoffmann e um trecho da palestra do Mercadante. A palestra do Mercadante, inclusive, teve até choro. O Mercadante até se emocionou, chorou, porque havia lá uma palestrante, uma senadora eleita na Colômbia, que é a Maria José Pizarro, uma moça nova que foi eleita senadora na Colômbia, de esquerda, que fez um discurso muito forte ela. E que ela estava fazendo aniversário, inclusive, naquele dia, isso foi no dia 30, fazendo aniversário, e o pai dela foi assassinado na Colômbia, né, no passado, pela, pela ditadura colombiana. O Mercadante fala que conviveu a vida dele, né, grande parte da vida dele, com pessoas, não no caso dele pessoalmente isso não aconteceu, mas pessoas que perderam pais ou irmãos ou algum parente, alguma pessoa querida para a repressão que aconteceu em toda a América Latina, né? Então, foi muito interessante. Um trecho do discurso dele, em que ele fala sobre questões bastante interessantes para serem estudadas, né, para serem pensadas no contexto do que a gente está vivendo no momento. Ele fala, por exemplo, de propostas, inclusive do Piketty, o economista, mas de outros economistas também, pensadores da questão política econômica do mundo, da regulação do sistema financeiro internacional, tendo em vista uma reforma tributária global, a criação de uma espécie de um imposto global que incida sobre o grande capital, sobre esse capital flutuante no mundo,
né, e que por diversas vezes atua na desestruturação e na desestabilização de países, né, de economias e de pessoas no mundo, pelo mundo afora. Ele fala também da internacionalização da política e que o Grupo de Puebla seria isso, uma vez que reúne políticos de vários países, né, que procuram desenvolver uma agenda única, principalmente na área social, também na área econômica, obviamente, né, e para que tentem implantar essa agenda nos seus países, no máximo de países possíveis. São agendas de cunho principalmente social, que visam a retirada de pessoas de condições de desfavorecimento, pobreza, de carências, etc. E ele fala que isso só vai ser possível se a gente também desenvolver o que ele chama de uma nova governabilidade do planeta. Ou seja, nós estamos em tempos aí que está se falando muito de uma nova ordem mundial, agora sim para valer, né? Que talvez até a própria guerra da Ucrânia seja um sinal muito forte disso. Alguns falam da substituição do dólar como moeda mundial, como moeda, né, de referência, e da perda de poder dos Estados Unidos, a ascensão da China, a grande potência econômica, país mais rico. Por outro lado, a Rússia demonstrando forças, e nesse embate com os Estados Unidos aí, tudo tem que se ver como é que isso vai se desdobrar aí nos próximos meses, né? Quanto tempo vai durar a guerra, etc. Mas os estudiosos, os intelectuais, os políticos, todos têm falado nós estamos num momento de mudança muito forte. Mas desse encontro sobre democracia, esse encontro internacional sobre democracia e igualdade, eu quero destacar 4 discursos. É claro, a ex-presidente Dilma Rousseff discursou, palestrou também, né? E o final, o presidente Lula fez o discurso de encerramento. Então esses são hors concours, né? Mas eu vou falar, todos falaram muito bem. Então eu vou falar aqui rapidamente das pessoas que estavam no evento. O Zapatero, ex-presidente da Espanha, bom, o reitor da UERJ, Ricardo Lodge, que falou algumas poucas palavras, mas falou. O Ernesto Samper, destaco a palestra do Ernesto Samper, ex-presidente da Colômbia, foi muito interessante, as palavras dele foram muito interessantes, gostei muito de ver. A Carol Proner, né, eu não sei se é Proner ou Proner, estou falando Proner aqui, porque cada um entoa o nome dela de uma forma diferente. Como eu não conheço ela, só escutando dela mesmo como é que se fala o nome dela, qual é a entonação correta do nome dela. Ela é a coordenadora do Grupo de Puebla aqui no Brasil, né? E estava lá na mesa também dos debates, dos debates não foram debates, foram mesas de palestrantes, né? Estava o Mário Henrique Ominani, coordenador do Grupo de Puebla do Chile, a Nilma Gomes, ex-ministra da Dilma de Igualdade Racial, né? Teve uma palestra bastante interessante. A Mônica Xavier, senadora do Uruguai, a pró-reitora de Extensão e Cultura da UERJ, a Cláudia Gonçalves, também, né, fez algumas palavras, fez a apresentação dessas palestras. O Celso Amorim, né, o ex-chanceler Celso Amorim, também fez uma palestra bastante interessante. O Guilherme Long, ex-ministro das Relações Exteriores do Equador. A Aida Garcia Naranjo, ex-ministra da Mulher e Desenvolvimento Social do Peru. Cláudia Lopes, ex-prefeita de Bogotá, senadora eleita pela Colômbia agora. Mário Delgado, presidente do Movimento por la Regeneración Nacional, que é o famoso Morena lá do México. Inclusive a Gleisi Hoffmann na sua palestra ressaltou, e o Mercadante também, muito esse movimento Morena, porque o Lula teve recentemente lá no México, a coisa de não muitos dias atrás, e teve uma recepção muito calorosa lá no México, e o Morena, que é esse movimento,
e partido político do Lopes Obrador fizeram uma recepção muito calorosa ao Lula. Bom, a Gleisi Hoffmann fez, a Cecília Nicolini, que é secretária de Mudança Climática da Argentina. Bom, a Lúcia Mercadante, a Yolanda Díaz, vice-presidente da Espanha, a Maria José Pizarro, que foi essa senadora eleita na Colômbia. Então foram essas as pessoas. Então eu ressalto aqui as palestras do Rodrigues Zapatero, do Ernesto Samper, da Maria José Pizarro e do Mercadante. Foram as mais interessantes. Mas, fora isso, havia muita gente, principalmente no último dia, no final. A UERJ ficou lotada de gente por causa do Lula, foi uma festa fantástica. O Lula mostrou ser assim quase que praticamente um ídolo pop, porque um senhor de 70 e tantos anos, sabe, ficar num palco andando para lá e para cá com o microfone falando, só falando, e aquela multidão de pessoas, principalmente na sua maioria pessoas jovens, né, que ovacionavam o presidente a cada término de frase, e uma festa assim muito bonita, e ele fez isso durante, sei lá, quase uma hora, não contei os minutos, mas me deu a impressão que foi isso, e talvez se fosse uma apresentação musical não conseguisse manter as pessoas tão atentas e tão calorosas, né? Bom, dito isso, havia lá a distribuição como sempre de botões, camiseta, venda e adesivos de partidos, do PT, do PV, do PCdoB. Mas havia lá também pessoas distribuindo cartazes e panfletos do PSOL. Do PSOL. Tinha lá aquela de uma deputada lá do PSOL, que me ofereceram, mas eu peguei um que estava sendo distribuído bem assim na via principal ali em frente à concha onde foi feito o discurso do Lula, que foi esse aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver bem. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Lula sim, e embaixo Alckmin não. Aí vem aqui escrito PSOL e aqui está escrito resistência. E eu guardei isso aqui porque eu achei isso aqui uma coisa interessante. Porque vejam só, isso aqui, a menos que tenha sido feito por alguém que quis colocar a autoria no PSOL, que eu acho muito difícil, né? Foi feito por alguém ligado ao PSOL e com dinheiro do PSOL. Né? Isso aqui é uma impressão, custa um dinheirinho fazer. Né? Custa um dinheirinho fazer, ainda mais porque estava sendo distribuído gratuitamente lá, qualquer um podia pegar. Então, deve ter sido feitos, sei lá, centenas, milhares desses adesivos aqui. Isso aqui é um adesivo, tá? É para tirar, colar e tal. Mas o que eu achei interessante é que é o seguinte, o PSOL ele não faz parte da coligação, da federação, não está federado ao PT, né? E também não está apoiando a candidatura do Lula, né? Pelo menos ostensivamente, pelo partido. Pode ser que algum militante, até algum eleito pelo PSOL esteja fazendo isso, mas aqui no Rio de Janeiro, mas o PSOL como partido não está um apoio assim explícito à candidatura do Lula. Bom, como essa questão aqui do Lula com o vice-Alckmin é uma questão já decidida, já finalizada, isso aqui me parece muito estranho, me parece uma campanha anti-Lula. Porque vejam, antes de ter sido concretizada essa união entre Lula e Alckmin, qualquer crítica era recebida, era bem recebida. Quer dizer, as pessoas têm o direito de criticar, mesmo não sendo ligadas ao PT, né? De criticar o Alckmin, uma vez que o Alckmin, todo mundo sabe disso, pertenceu até então a um partido de direita, que é o PSDB. Né? Alguns que ficam tentando dizer que ele é um partido de esquerda, não, ele é um partido de centro-direita. Né? Então, as pessoas que se entendem como de esquerda têm todo o direito de criticar. Mas essa questão ela já está estabelecida. O Alckmin já é o vice do Lula. Já está estabelecido. Então, quando alguém vem e faz uma crítica como essa, aqui por escrito, com adesivos, e que ele coloca Lula sim, mas Alckmin não, ele está fazendo uma campanha anti-Lula.
porque ele está tentando convencer as pessoas. Olha, o Lula sim, mas Alckmin não. Bom, uma vez que Lula e Alckmin estão juntos, você pode vir decidir que Alckmin não, você não vai votar no Lula, então. Você não vai votar no Lula. Isso favorece a quem? Favorece o Bolsonaro, né? Favorece o Bolsonaro, porque a eleição ela vai ser decidida entre Lula e Bolsonaro. A menos que aconteça alguma coisa muito fora do previsto. A menos que aconteça alguma coisa muito fora do previsto. Como aconteceu na eleição de 2018, a facada do Bolsonaro. A menos que aconteça alguma coisa assim, a eleição vai ser decidida aí, porque vocês veem a terceira via não emplaca. Ciro Gomes não emplaca. Pode ser com os debates, se ele conseguir alguma coisa, mas muito difícil. Ele não vai conseguir ultrapassar o Lula e o Bolsonaro. Muito difícil. E se ele ultrapassar o Lula e o Bolsonaro, será que ele tem condições de ganhar? Se ele ultrapassar o Bolsonaro, você acha que ele tem condições de vencer o Lula, o Ciro Gomes? Quer dizer, essas probabilidades, elas são muito pequenas. Muito pequenas. Então, se alguém faz uma campanha contra a união entre Lula e Alckmin, que já está estabelecida, ela está fazendo uma campanha contra a candidatura do Lula. É isso que o PSOL quer? É essa a postura do PSOL como partido de esquerda? Que o único candidato de esquerda, né, ou melhor, que o único candidato que tem possibilidades reais de vencer o Bolsonaro, né, perca votos, é isso que o PSOL quer? Que o Lula perca votos na eleição? Que fique mais difícil para ele vencer? Que possa colocar até em risco a vitória do Lula? A vitória do candidato de esquerda? Aí me parece aquela coisa que o Brizola falava antigamente. O Brizola falava isso em relação ao PT, isso há anos atrás, né? Que essa é a esquerda que a direita gosta. Essa é a esquerda que a direita gosta. Eu tive uma discussão com uma pessoa amiga sobre essas questões políticas e falei que quando um partido de esquerda deixa de dar apoio a um outro partido que está mais bem posicionado na questão eleitoral, né? Quando ele deixa de dar apoio, ou quando ele deixa de dar apoio na Câmara, né, a um governo de um partido, de um outro partido de esquerda, né, que venceu eleições, ele meio que empurra esse partido que está no poder a fazer alianças com a direita para poder ter governabilidade. E isso acontecia, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. É o meu entendimento. Acontecia no Rio de Janeiro quando o PT dificultava acordos, por exemplo, com o PDT do Brizola. Isso obrigava o Brizola a tentar fazer acordo com deputados da direita na Câmara, porque ele precisava ter a maioria, né, uma maioria que lhe permitisse governar. Então então isso empurrava o governo para a direita. Então, gente, eu acho que essas posturas, assim como a do PSOL, eu quero crer que isso aqui é uma coisa que não é da direção do PSOL, que algum membro lá, algum vereador, algum deputado, esteja bancando isso aqui, né? Ou que estava guardado lá na fase anterior, eles estavam usando na fase anterior ainda, quando não estava decidido por parte do PT e do Lula e do Alckmin sobre a vice-presidência. Quando ainda não estava decidido, eles fizeram isso aqui, né, de forma a tentar convencer o PT a não ter um vice como o Alckmin. Bom, a coisa foi decidida, eles estavam com esses adesivos lá estocados, resolvendo distribuir lá para gastar lá no dia do discurso do Lula. No dia que o Lula estava fazendo o seu discurso, né, lá em cima do palanque, com milhares de pessoas lá assistindo e ovacionando, e eles distribuindo isso aqui. É isso, são coisas da política, né, gente? Bom, mas de resto, a passagem por Lula no Rio de Janeiro foi muito boa. Eu como carioca, agradeço ao presidente Lula por ter passado aqui. Espero que venha o mais rapidamente possível, que retorne aqui
a cidade maravilhosa. Valeu? Um abraço, gente!